Muito bem, meus amigos, agora vamos à terceira aula, que é a aula que vai focalizar o encaixe manual. Então vamos entrar aqui no ícone novamente. E está aqui, encaixe manual. Vamos dar uma clicada. Bom, nós temos duas possibilidades de encaixe, ou encaixe sobre tecido plano ou sobre tecido tubular. A diferença é que no tecido tubular eu posso colocar um meio molde na dobra. Não vamos focalizar isso para não alongar e vamos nos reter no encaixe sobre tecido plano. Mas é interessante mostrar que isso aqui existe e se usa muito quando se utiliza malha tubular. Ok? Bom, podemos trazer um encaixe já feito para modificar ou alguma coisa nesse sentido, ou criar um encaixe novo, que é o que iremos fazer agora. Bom, para que o encaixe fique mais interessante, eu trouxe aqui esse arquivo de moldes, né? Nessa etapa você escolhe qual é o arquivo de moldes e no default, né, no opcional, ele entra logo em MOL32. Eu escolhi esse arquivo, que é um arquivo de calça feminina, que tem vários tamanhos, né, vários moldes, então toda a operação de encaixe fica muito mais interessante. Então vamos chamar esse arquivo. Bom, agora vamos criar uma grade de corte, uma tabela de grade de corte. Como não temos nenhuma, nós vamos criar uma nova, mas você pode trazer uma mais antiga e modificá-la, ou simplesmente, se for repetir o encaixe com a mesma tabela, então você assume uma tabela antiga e isso abrevia o diálogo. Vamos criar uma tabela nova. Aqui aparecem os modelos. Eu posso ter vários modelos no mesmo arquivo. Por exemplo, eu posso, se eu tivesse aqui, além de calça, tivesse também bermudas, para serem encaixadas ao mesmo tempo, e aparecer aqui o modelo das bermudas, ou enfim, vários modelos para o mesmo encaixe. No caso, só tem esse modelo, vamos confirmar, e agora me aparecem os tamanhos a serem encaixados. Então vamos dizer que eu quero encaixar o 34, o 36, o 38 e o 42. Confirma, confirma. Bom, agora eu digo quantos, né, no encaixe, quantos de cada tamanho. Esse quantos de cada tamanho, evidentemente, é em planta, né? O total de calças realmente vai ser esse número aqui que eu vou colocar, vezes o número de camadas de tecido. Então vamos dizer que o 34 é 1, 36, 2, 2 e 42, vamos dizer que o pessoal está ficando mais gordinho, então temos 3. Ok? 8 no total. 8 no total. Vou confirmar. Agora vou dar um nome para essa tabela, para essa grade, porque eu posso fazer outros encaixes exatamente com a mesma grade. Então vamos chamar de tabela 1. Vejam que você pode colocar outros nomes, né? Botar o nome de cliente, coisas desse tipo. Ok. E o encaixe vou chamar de encaixe 1. Ele dá um default para usar o mesmo nome, e poderia, mas para uma clareza maior aqui da aula, vou chamar de encaixe 1. De novo, esse nome é arbitrário e você pode associar a sua ordem de produção, né? Bom, agora começa esse diálogo em que ele arbitra um comprimento, eu posso mudar, né? A gente deixa um default de 5 metros, eu posso aumentar isso, né? Ou diminuir. A largura do pano, aí sim eu entro com a largura real do pano. Vamos dizer que o pano tem 1,64. É sempre em centímetro, tá vendo? Então, 164 centímetros significa 1,64 m. O ângulo da entrada do fio vamos deixar zerado. Enfim, essas outras funções eu não vou me alongar sobre elas, depois vocês navegam e olhem no manual e vão se familiarizando com tudo isso aqui. Confirma, confirma. Ok, então aqui me apareceu a área de encaixe
E aqui estão os moldes a serem encaixados. Nós temos aqui vários moldes, a tabela continua até aqui, né, e termina aqui. Notem que nas colunas temos os moldes, né, o nome dos moldes, e temos também aqui nas linhas os tamanhos. Então 34, cada tamanho tem uma cor diferente. E o 42 aqui embaixo. Vamos chamar ele. 42 entra com esse verde mais escuro. Então vamos começar. O encaixe manual é você que vai montar o quebra-cabeça. Então vamos dizer que eu começo com o traseiro. Normalmente a gente começa com as peças grandes. Vou trazer ele aqui e vou escorregar aqui para o canto. Eu não preciso ficar aqui mirando até chegar aqui. Basta começar aqui num ponto qualquer, dar uma primeira clicada rápida e apontar para onde é que a gente quer que escorregue. Para cá. Pronto, já escorregou. O segundo, se eu quiser virar de 180 graus, isso não modifica o sentido do fio, né, a direção do fio, é só clicar em R. Estou clicando na letra R, ele roda para cá. À medida que vamos encaixando, vai diminuindo esse número da tabela. Então o encaixe estará pronto quando essa tabela estiver zerada. É claro que eu não vou até o final, mas vou encaixar mais alguns moldes e mostrar o que acontece. Vamos com esse para cá. Vamos agora pegar esse outro traseiro, rodar ele, né? Ele já é menor. À medida que você vai encaixando, vai mostrando aqui o desperdício nesse percentual. É claro, nós temos toda essa área aqui desperdiçada, desperdício no momento é até maior do que 50%, e mostra aqui a metragem usada. Estamos usando daqui até aqui 2 metros e 10 centímetros. E aqui é a posição do cursor em relação ao final. Então, por exemplo, aqui vai ser menos 2 metros e 12, né, que é praticamente onde está aqui. Aqui vai ser 0, né, e aqui é o Y. Então, olha só, aqui está zerado e aqui vai para aquela largura que a gente arbitrou 1,64. Né. Aqui. Ok, vamos seguir. Vamos colocar outras peças aqui. Essa eu consigo encaixar aqui dentro. E assim por diante. Note que aqui vou dar o zoom. Você muitas vezes quer operar dentro do zoom. O zoom aqui é feito uma clicada, vai abrindo, e uma segunda clicada. Não é ficar arrastando com o dedo, não. É uma clicada no mouse e uma segunda clicada aqui. Eu vou mostrar mais alguns detalhes, não vou me alongar de novo, porque é apenas um passo a passo introdutório, mas se eu quiser, por exemplo, não gostei desse molde aqui não, eu posso clicar aqui em mover molde e eventualmente mover ele para outro lugar. Aqui aparece o fio, a setinha aqui, essa bolinha que mostra que o fio é daqui da esquerda para a direita, aqui está o contrário, da direita para a esquerda, e aqui o nome do molde. Esse molde aqui, quando foi cadastrado, esse molde aqui foi cadastrado que ele tem também um molde oposto, né? Tá aqui. Então aparece, é o mesmo traseiro, só que ele aparece oposto. Então tá aqui ele, né? Pronto. Eu vou trazer o traseiro normal para vocês entenderem a diferença, do mesmo tamanho aqui, ó. Eu tenho que aumentar. Vamos lá, vamos aumentar aqui. Vamos sair do zoom. E aqui é a linha final, né? Então vamos lá de novo, só para mostrar, para vocês entenderem a diferença. Fixei ele aqui de propósito. Quando você aperta a letra C, você pode fixar ele, inclusive superpondo o molde. Ele vai, aí numa única clicada ele fica onde está, né? Ok, então deixa eu passar esse aqui mais para cima para vocês verem com clareza a diferença. Ó, essa aqui é a diferença. Vamos lá. Vocês notem que um é o reflexo do outro. Não é um virado em relação ao outro, não. É um reflexo do outro. Tá? Isso foi
arbitrado. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor. Ó, notem que o fio está aqui da esquerda para a direita e também aqui da esquerda para a direita. Então isso, ou você na hora de entrar com os moldes fotografou os dois ao contrário, ou você fotografou esse e na hora de gravar o molde, você diz que ele tem um oposto, molde oposto. Bom, eu posso apagar moldes. Vamos dizer que eu quero apagar, eu clico aqui, apagar, e aí eu confirmo com a barra de espaço do teclado. Pronto. Eles caíram e voltaram para a tabela, né? E tem outras operações aqui que não vou me alongar, por exemplo, tirar alguém do fio. Vamos dizer que eu quero tirar esse cara, vou deslocar ele, vou apertar o C para poder fixar ele aqui e vou tirar ele do fio. Começa com 90 graus e você pode, olha só, 90 graus está aqui embaixo. Eu posso ir diminuindo simplesmente apertando no D ou no A de aumentar, D de diminuir. Então vamos dizer que eu quero virar só 45 graus. Então vou teclar uma vez D, note que aqui já virou 45 graus, e agora quando você gira ele com a seta. Quando eu girar com a seta, ó, cada clicada vai 45 graus. Então, se eu quero fixar ele agora, é só clicar na barra de espaço e ele já fica fora do fio. Tá? Ok. Para gravar o encaixe, vamos voltar ele à posição normal, que seria, deixa eu sair do zoom. Vamos fazer o seguinte, vamos girar ele 45 graus e pronto. E vou sair do zoom. Aliás, não preciso sair do zoom. Vamos, sim, entrar no zoom novamente e encaixar ele certinho aqui. Ó, essa é uma situação que é possível no modo 1, porque eu girei ele ainda na posição C. Então isso é possível, mas eu não quero que sobreponha. Então vou simplesmente mover ele, jogar a seta, e aí, quando acontecer uma coisa dessa, é só dar um ESC. Você dá o ESC, ele refaz a tela. E aí vai, né? Vou botar mais alguns moldes, né? Vamos botar aqui umas frentes. Aqui é traseiro, revel, tá. Passante, frente, tá aqui elas. Então vamos botar algumas frentes aqui, só para fazer mais um pouquinho. E aí vai. Então, ó, nesse instante eu estou com 2,10 metros, mas já meu desperdício baixou para 24%, porque agora as áreas não preenchidas são muito menores, tá certo? Bom, vamos dizer que eu quero gravar esse encaixe, então salvar encaixe, ó, aqui. Ele está me dando uma informação muito interessante, que o encaixe está incompleto, e pergunta se eu quero prosseguir a gravação. Por que isso? Porque de repente eu estou querendo terminar o encaixe e para não sobrar realmente nenhuma peça por desatenção minha, e na hora do corte essa peça ficou fora. Nesse caso eu vou mandar, porque eu não vamos terminar esse encaixe agora, e vou dizer que podemos prosseguir, e operação realizada com sucesso. Deseja sair do encaixe? Sim. Então vamos sair. Bom, da mesma forma que temos um inspetor de moldes, aquele aula 2 que nós fizemos antes, esse Z11, vamos abrir ele para vocês verem toda, ó, essa modelagem toda aqui, ó. É a modelagem que eu estava usando para encaixar. Então, da mesma forma que eu tenho um inspetor, é um browser, em cima da minha modelagem, eu tenho em cima dos encaixes, inspetor de encaixes. Então já vai estar lá nosso encaixe 1 aparecendo aqui, com toda a sua estatística, né?
Aqui mostra quem foi encaixado, na verdade. Então, está cheio de zeros porque está faltando muitos moldes para serem encaixados. Esse aqui, o traseiro 38, já encaixamos 2 peças. Olha lá elas aqui. O traseiro 42, encaixamos todas as peças. 1, 2, 3. E assim por diante. Aqui temos a estatística, qual é o comprimento que está sendo usado, qual é a modelagem associada a esse encaixe, aquela Z115, e a largura do pano e o desperdício. Status incompleto, porque não terminamos ainda o encaixe. Se eu quiser imprimir isso, né, numa folha A4, se eu tiver uma impressora ligada, aí ele vai imprimir aqui o resumo desse encaixe, né? Isso aí é a estatística dele. E aqui eu vou sair. Pronto. Acho que vocês gostaram. E eu vou fazer o seguinte. O Moda 1 Express não tem encaixe automático, evidentemente. Mas você pode mandar sua modelagem para o nosso e-mail, né? Isso depois vai ser explicado. E nós podemos fazer um encaixe automático para você, conforme sua grade de corte e conforme sua largura. Eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Eu vou fazer o encaixe automático um pouco depois dessa nossa explicação e em 3 minutos. Vou fazer o encaixe ΔR em 3 minutos. E vou desafiar vocês, vou mandar para vocês o arquivo de modelagem e vamos ver quem chega mais perto desse resultado que ele obteve. Bom, eu não vou, o inspetor já expliquei, o cálculo de infesto fica para uma aula mais especializada, a plotagem. Posso plotar encaixes ou moldes, né? Então, plotagem de encaixe, que é o usado. O encaixe 1, está aqui ele, posso continuar e ele gera o arquivo de plotter. Aqui eu posso dizer quem eu quero que imprima, se é só o tamanho, se é o tamanho e a parte, ou se é todos os 3 campos. Aqui se é para duplicar o encaixe. Duplicar é o seguinte, vamos dizer que você fez o encaixe de uma malha tubular e a plotter tem uma largura de 1,80 e dá para você fazer esse mesmo encaixe, o mesmo encaixe do lado dele. Então você diz que quer duplicar. Ok? Bom, no caso, vamos deixar só isso. Confirmamos, aqui tem a estatística toda. Aqui, e finalmente termina aqui o encaixe. Tá. Então, esse arquivo já foi gerado com sucesso. Ok. Ok. Encaixe plotagem de moldes é a mesma coisa. Entra-se aqui. Vamos escolher de novo, abrir um arquivo. Vamos dizer que seja esse Z15, porque ele é o mais interessante. E aí aparece toda a modelagem. Eu posso aqui, inclusive, fazer plotagem, o que normalmente se faz, do famoso ninho. Então vamos dizer que eu quero plotar a frente 34, 36, 38, 40 e 42. Vai lá 44 também. Só para fazer uma conferência. Então eu seleciono, aparece aqui, e vou gravar a mesma história aqui e usar o fator de escala 100% para ele plotar no 100%, e aí sim eu posso fazer a conferência se o crescimento, se aquela graduação estava correta. Não vou gravar para valer isso aqui, não tem necessidade, que eu não vou plotar agora. Muito bem. Acho que ficou interessante. Uma coisa que eu vou mostrar na próxima gravação apenas são alguns detalhes em relação àquele quadro preto com triângulos que vocês têm que usar para entrar com a modelagem via fotodigitalização. Ok, daqui um pouco continuamos.